Graças e paz, queridos, eu sou o apóstolo Mauro Ribeiro e nós estamos aqui para mais um culto online. Quero trazer a vocês uma palavra do nosso Deus para meditação e encorajamento da fé dos irmãos, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 27, que diz assim: E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. O tema do sermão de hoje é o discípulo de Jesus. A igreja ela tem crescido na nossa nação, ela tem avançado. São muitas denominações e nós vemos muitos ensinamentos, nós vemos muita coisa boa, né? Devemos guardar, porque são conselhos para a vida, mas também nós vemos muita coisa que não são compatíveis com a fé cristã. Então eu quero falar sobre o discípulo de Jesus. Quem é o discípulo de Jesus? Como essa pessoa vive, como essa pessoa se comporta na sociedade, como essa pessoa se comporta na igreja, né? Então eu quero citar aqui alguns pontos. Sei que alguns vão pensar, faltou isso, faltou aquilo, realmente falta alguma coisa, mas aí ficaríamos o dia inteiro aqui se formos fazer citações de tudo aquilo que deve ser visível na vida de um cristão genuíno. Mas eu separei alguns pontos muito importantes que eu sei que vai iluminar os irmãos, tá? Eu quero iniciar falando sobre o discípulo de Jesus é aquele que nasceu de novo. Eu creio que esse é o ponto mais importante na vida do discípulo de Jesus. Eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro de João, no capítulo 3, tá? João 3, versículos de 5 a 7, que dizem assim: Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e que demonstra a importância do renascimento, porque se um homem não renasce, ele continua como velha criatura, e essa criatura não entra no céu, não entra no reino de Deus, não pode herdar a coroa da vida. Antes de nascer de novo, o homem ele é guiado por suas próprias inclinações. O homem ele é guiado por um enganoso coração. E quando Jesus diz à igreja de Laodiceia, preste bastante atenção ao que ele fala à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,17, Jesus diz o seguinte: como dizes, rico sou e estou abastado, e de nada tenho falta, e nem sabes que és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O homem sem Cristo é uma pessoa autossuficiente. Ele toma suas próprias decisões. Ele não segue ninguém, ele segue seu coração e os desejos da sua própria carne. Então, Jesus diz a essa pessoa autossuficiente que ele não sabe nem que é um infeliz, mas é uma pessoa infeliz, é miserável, é pobre, é cego e nu. Então, por isso, nascer de novo da água e do Espírito é tão importante. Nós precisamos ser lavados pela palavra de Cristo, pela mensagem do Evangelho, pela palavra de Deus. Nós precisamos receber na nossa vida o Espírito Santo de Deus, que hoje é
aquele que consola os nossos corações, é aquele que guia a igreja na terra, é aquele que intercede por nós, é aquele que fala conosco diariamente. E Paulo disse em Romanos 12, versículos 1 e 2 o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que eu possa nascer para Cristo, eu preciso morrer para o mundo. Quando eu consagro a minha vida a Deus, através da santidade, através da obediência à palavra do Senhor, eu morro para o mundo. Eu vou amar a Deus, mas vou odiar o pecado. Vou amar menos o mundo, vou amar menos a mim mesmo, porque Deus ele precisa se tornar o centro da nossa vida. E eu preciso morrer para a minha vontade. Morrer para a minha vontade está relacionado ao crucificar a sua carne. Aquilo que Jesus disse: tome a sua cruz e siga. Quando eu tomo a minha cruz, é para que eu crucifique as minhas paixões, a minha carne, os desejos da minha carne nessa cruz. E isso é algo diário que nós devemos fazer, que nós devemos realizar. Então, para nascer para Cristo, eu preciso morrer para o mundo e para a minha vontade. E não transformaremos esse mundo se não formos transformados pela mensagem do Evangelho de Cristo. Todo ser humano precisa passar por essa transformação, por essa mudança na sua vida, para que a gente caminhe conforme a direção que Deus está apontando para nós através da sua palavra. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Isso é uma necessidade e é o desejo do coração de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Queridos, o apóstolo Paulo ele conhecia muito bem essa realidade, tá? Quando ele disse em Gálatas 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É claro que ainda estamos em uma carne, né? Estamos nesse corpo que morreu no pecado. Nós somos hoje renovados na nossa mente, essa transformação acontece na nossa mente, no nosso entendimento, através da palavra do Espírito Santo, mas nós ainda estamos num corpo corruptível, e é aí que nós precisamos crucificar a carne, tá? Nós estamos nesse corpo que anseia por satisfazer seus desejos, mas em Cristo esses desejos estão vencidos. Amém? Você crê nisso? Porque Jesus venceu na cruz para que nós possamos vencer através de Jesus. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém, amados? Então, esses desejos eles já não nos influenciam mais, porque podemos todas as coisas no Cristo que nos fortalece. O discípulo de Jesus é aquele que nega a si mesmo sem negar a sua fé. A gente vê que muitas pessoas têm negado a sua fé, muitas pessoas têm se afastado da igreja, muitas pessoas saem de uma igreja, vão para outra e daqui a pouco a outra e não se encontram com Deus, entendeu? E muitos abandonam, apostatam da fé, deixam a igreja para trás, abandonam Deus e voltam às práticas do velho homem. Isso acontece desde que o cristianismo e a graça foram implantadas na terra. Isso não é algo novo, não é algo de hoje e nem da igreja contemporânea. O discípulo de Jesus,
é aquele que põe Deus em primeiro lugar no seu coração. Lucas 14, 26, voltando no versículo aí, diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Deus deve vir em primeiro lugar na vida do cristão. E quando passamos a amar Deus acima de todas as coisas, passamos a amar menos as pessoas. Mas devemos amá-las, porque o segundo e grande mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem nos dá esse mandamento é Jesus Cristo. Amém? E amar a Deus envolve ser odiado pelo mundo, tá? João 15, versículos 18 e 19 diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não é... Eu sei que muitos ficaram indignados, nós ficamos realmente, inclusive eu, com as atitudes do Porta dos Fundos, das escolas de samba do estado do Rio de Janeiro, que demonstraram todo o seu desrespeito, né, por seu semelhante, pela fé, a nossa fé, que temos todo o direito de exercê-la, de vivê-la, e desprezaram tudo isso, trataram a igreja com desrespeito. Então, esse ódio é porque nós somos cristãos. O cristão, ele é luz e ele vai incomodar as trevas. Isso é uma verdade bíblica, isso é uma realidade, tá? Então, isso só deve encorajar o cristão a seguir em frente, a permanecer firme na sua fé, porque o discípulo de Jesus é alguém que anda em fidelidade a Deus o tempo todo, fidelidade ao Senhor, e devemos amar também essas pessoas, tá? E pregar a mensagem do Evangelho a elas, porque quando o ser humano respeita o seu semelhante, nós amadurecemos, nós crescemos, né? Quando passamos a entender as pessoas. Mateus 26, 24 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Fidelidade a Deus o tempo todo é muito importante. A Bíblia está falando de Mamon, ela está falando das riquezas, ou seja, do dinheiro, né? Que é tão necessário da vida do ser humano, inclusive da dos cristãos. Deve ser o nosso Deus, deve ser o nosso único Senhor. Nada nessa terra, seja o dinheiro, seja o que for, não pode ocupar um espaço no nosso coração que pertence somente a Deus, que é o da reverência, que é o da adoração, né? E que se torna o foco, o alvo, né, da nossa busca. Esse alvo deve ser Deus o tempo todo, amém? Para que a gente viva uma vida de paz, uma vida tranquila nessa terra. Não podemos dividir o nosso coração por nada que possa tomar o coração do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, Paulo fala a Timóteo o seguinte: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O dinheiro não é o mal, mas ele é a raiz do mal. O coração do homem, ele, por causa do dinheiro e de conquistar nessa vida, nessa terra, a ganância, né, do coração do homem, quando ela é
potencializada por esse desejo, o homem é capaz de fazer qualquer coisa por dinheiro. É capaz de passar por cima de qualquer pessoa. E isso gera, assim, tormento e afastamento de Deus, porque Deus prega o amor pelo próximo. Tá? E o discípulo de Jesus é alguém frutífero, é alguém que produz frutos, mas bons frutos, não frutos ruins. João 12, 24 e 25 diz assim: em verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. É por isso que precisamos morrer para o mundo, para que a gente possa frutificar em Cristo, através desse renascimento espiritual, através dessa nova mentalidade que nós precisamos desenvolver através da Palavra de Deus, através da nossa submissão a essa Palavra e através do Espírito Santo de Deus que está conosco todos os dias. Devemos ser frutíferos, devemos produzir o fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas 5, 22, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queridos, que habite em vossos corações as virtudes do nosso Deus, que não sejamos mais como éramos no passado, que possamos viver como nova criatura em Cristo, que as nossas ações, as nossas palavras, o nosso caráter, o nosso comportamento venha exaltar o nome de Deus nessa terra. O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E assim nós devemos viver todos os dias. Agora eu quero fazer uma pergunta depois de tudo que foi lido aqui e falado. Você é um discípulo de Cristo? Eu gostaria que você refletisse acerca disso, porque a árvore é conhecida pelos frutos. Amém? Eu quero nesse momento orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos a Ti, e eu quero orar por essas pessoas que estão ouvindo esta mensagem, que estão nos assistindo pela internet, que estão nos assistindo no culto online, já que estamos num período de isolamento por causa do coronavírus, que essa mensagem venha alcançar cada membro da igreja mais, que essa mensagem venha edificar a fé dessas pessoas, para que eles possam manifestar essa fé genuína no seu dia a dia, no trato com as pessoas, e que esse seja um tempo de crescimento, de amadurecimento espiritual e de renovação da mente, que a gente possa refletir acerca desses acontecimentos, acerca de como temos vivido para Deus, e que nesse momento a gente possa aprimorar isso através da comunhão com as pessoas da nossa família, através do relacionamento no lar, e principalmente levar as pessoas, ainda que não estejamos indo à igreja, nós somos a igreja, nos nossos lares, vamos aprimorar isso, vamos intensificar essa busca por Deus e levar isso aos demais membros da nossa família, e que esse episódio sirva tão somente para que a igreja venha crescer, venha avançar, mas de forma organizada e espiritual, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoe os Teus filhos, os Teus servos e a todas as pessoas que estiverem nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Em nome de Jesus, oramos a Ti, Senhor. Amém, amém e amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.